Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do Terra Cine Filmes para mais um episódio do nosso podcast Inspiração, da série Inspiração, no seu canal Inspira Sucesso. E falando de canal, eu vou pedir aí a sua gentileza, o seu carinho de curtir, se inscrever e compartilhar, tá bom? Faça isso por nós. Se você gosta desse programa, nos ajude compartilhando e nos apoiando. Deixe aqui seus comentários, alguma pergunta, e nós estamos aí para falar com você. E hoje em nosso estúdio aqui, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, para mim é uma inspiração tê-la comigo. Antes aqui até de começar o programa, eu já estava quase chorando aqui, então coisas emocionantes vão acontecer. Só que tem um problema. Eu não vou conseguir falar o nome dela direito, inteiro, mas ela vai falar para vocês. Com vocês, Najmi Zebian. Seja bem-vindo, Najmi, aos nossos estúdios. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então fala para nós, qual o seu nome, Najmi? O completo é Najmi Lubneni Zebian. Peraí, repete. Lubneni Zebian. Nossa, eu vou ter que fazer uma aula aqui para falar. Najmi, seja bem-vinda. Obrigada. Você, para mim, é uma inspiração, né? Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e um carinho. E a tua história é fantástica. E o que a gente vai fazer aqui é contar só um pouquinho dessa história, porque se for contar tudo, tem que fazer 2 capítulos aqui do Inspiração. Verdade. Então, Najmi, eu gostaria primeiro de conhecer quem é Najmi. Najmi, eu sou filha de libaneses, né? Até 6 anos eu só falava árabe. Meu pai veio do Líbano, minha mãe é filha de libaneses também. Eu tenho uma filha, hoje ela está com 21 anos, legal. A Juliana Yasmin. E eu trabalho no mercado financeiro já há 20 anos. E também gosto muito. Escritora do livro Inspiração, nossa escritora. Dançarina, a gente pode chamar de dançarina ou a gente fala assim, tem um ministério de dança? Como que a gente pode falar? Que eu dançava dança hebraica, né? Ah, que legal. Já você vai falar. No ministério da igreja. Já você vai falar sobre isso também. Escritora, palestrante e mentora financeira, não é isso? Sim. Presto consultoria nessa área. Najmi, antes de a gente entrar na sua história, antes de falar um pouquinho da sua história, conta para mim como foi essa experiência de escrever um livro. Eu sei como foi, você sabe também, mas como foi? Foi uma experiência muito bacana. Meu pai, ele é poeta, né? Meu pai, no Líbano, ele é jornalista também. Ele tinha uma página no jornal que ele escrevia poesias. Então, quando eu era pequena, eu escrevia poesias, mas ficava num caderno meu. Uma vez eu até participei de um concurso literário, mas eu era adolescente e não prossegui, né? Tinha vontade, mas nunca pensava nisso, né? Como uma meta, como um objetivo. E depois do seu convite, né? Que despertou essa vontade de escrever um capítulo dessa minha história. Embora muitos amigos sempre falavam, Najmi, nossa, sua vida dá um livro, né? Tanta coisa que eu passei, tanta coisa que eu passei como experiência, dificuldade, superação, então... Eu acho que o mais difícil, Najmi, junto com a mentoria do Mário, né? Que o Mário é o coordenador dessa obra, uma pessoa, um mentor nosso, a pessoa que inspira. Eu acho que o mais difícil foi resumir toda essa história apenas num capítulo, né? Isso para você foi difícil, Najmi? Foi difícil, até escrevi umas 3, 4, 5 vezes, né, antes de chegar nesse capítulo que está no livro, porque realmente muitas situações, muitos detalhes, né, eu não consigo colocar no papel quanto Deus foi bom de colocar tantas pessoas boas no caminho, desde a equipe médica, São muitas minha né? trajetória, muitas experiências, né, então o mais difícil foi condensar, né? Colocar um resumo. Muito legal. E o teu capítulo fala assim, muito além das pipas, não é isso? E quando a gente pensa em pipa, pensa no garoto lá brincando quando criança. Conta essa história. Como que foi essa história de pipas? Eu sempre gostava de empinar pipas.
né? Sou filha de árabes, então meu pai deixava muito em casa, eu não podia sair, né? Ir para a escola eu fui só na primeira série. E o que acontece? Eu li numa reportagem uma vez que você poderia, no ano novo, colocar um seu desejo, né? E mandar empinar uma pipa e soltar no céu. Porque aí o seu desejo se realizaria, né? Então, eu li essa matéria, eu era pequena, então eu fazia isso. Na virada do ano, eu colocava, escrevia numa pipa e colocava bastante linha. Quando ela estivesse bem alta, eu soltava essa pipa, como se ela fosse para o céu. Eu sempre acreditei em Deus, mas era como se Deus pudesse receber esse pedido. Isso é uma tradição que você aprendeu aqui no Brasil ou já vem do pessoal do seu país? Não, não lembro de qual país é essa tradição, né? Eu vi no jornal, era uma matéria. Né, um filme, Os Meninos da Pipa, lá, um filme que fala dos garotos que empinavam pipa. Mas e você me fez resgatar isso, que eles eram daquela região, né? E eles... Que Sim, legal. Mas eu não lembro de qual país. Tá. Foi uma matéria no jornal que eu li na época. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E você lembra que você escreveu numa delas? Não lembro. Não? Eu lembro que eu queria muito trabalhar, né? Já, mas com 6 anos? Com 10 anos eu fazia pinturas de gesso e levava para a escola para vender. Ah, isso é verdade, né? Você conta. Porque eu falava que eu ia trabalhar, queria... E você tem essa pegada empreendedora? Sim, tenho. Legal. Eu sempre gostei, né, de empreender, seja dentro do meu trabalho, com a minha equipe. Eu sempre gostei de uma forma criativa, achar formas de trabalhar melhor. Então... Você sabe, Najmi, quando as pessoas falam empreender, as pessoas já levam logo para o lado profissional, né? Empreender um negócio. Mas empreender é qualquer coisa. Por exemplo, eu vou empreender uma viagem. O que é empreender? É planejar aquela viagem, né? Colocar todos os detalhes. E o mais importante é o empreendimento da nossa vida, né? Então, teoricamente, eu vejo você como uma grande empreendedora. Né? Hoje eu sei que você ocupa um cargo de liderança, um cargo importante dentro de uma empresa financeira bem conceituada aqui no Brasil, mas eu não quero puxar hoje muito o seu lado profissional, não. Sabe o que eu lembrei, Najmi? Você, até antes de começar aqui, nós falamos sobre isso. Quando eu olhei teu cabelo assim, eu falei, nossa, como você tá bonita e o cabelo. Mas você lembra aquele dia no corredor da nossa comunidade ali, que eu falei, Najmi, que eu já te conhecia, e aí eu não tinha visto você ainda sem cabelo, né, carequinha. Aí a hora que eu vi, eu até tive uma impressão assim, eu falei, o que aconteceu? Como que você tá, né? Aí você contou essa história, lembra disso? Lembro sim. Como que... Porque eu tinha um cabelo comprido, né, eu tinha um cabelo nas costas, e eu fiquei 5 meses passando mal, não sabia o que eu tinha no trabalho, ia em médicos. E aí, depois de 5 meses, eu acabei descobrindo um linfoma. Certo. E era um linfoma de Hodgkin. E até então não sabia que estágio que estava, né? Achava que estava no início, né? Então, eu passei por vários médicos, vários hospitais. Fiz um exame e foi constatado que já estava no último estágio, no estágio 4. E quando eu fiz um exame específico, né, para detectar isso, quando eu levei na médica, ela falou, Najmi, a gente vai precisar te dar um tratamento do mais forte, porque no seu caso já está na medula óssea, já está espalhado no corpo inteiro, então não tem muito o que fazer. Ela até usou a expressão, ou vai ou racha, né? Então ela pediu para que fosse um tratamento mais forte e me afastasse naquele momento do trabalho mesmo. Antes de você contar os detalhes, deixa eu te perguntar. Você, se você quiser falar, né? Lógico. Você estava com quantos anos na época? 39. 39. E a sua filhinha tinha quantos anos? Tinha 17. 17, né? E foi uma situação que te pegou de surpresa, né? Sim. Nunca tinha acontecido nada assim. Na saúde, eu nunca tive nada grave. Você foi por uma consulta para ver o que era, nem imaginava que é isso, né? Não imaginava. Na verdade, eu jamais passaria na cabeça que era um câncer. Porque realmente foi difícil de descobrir que era câncer, né? Porque eu tinha dores na cervical
repuxava. Então, eles achavam... Tinha gente que falava que era muscular. Tinha gente que falava assim, olha, você está estressada. Estresse. Gente, mas a dor era absurda, né? Eu tinha muitas dores. Eu tomava tramaldiol, que é um remédio forte para dor, o dia inteiro. Eu ainda tinha que ir no hospital e tomar remédio na veia para dor passar. Para dor. Tá. Isso, mas aí foram feitos vários exames, ortopedista, várias especialidades médicas e ninguém descobria. E até que apareceram umas ínguas no pescoço e aí disseram, olha, pode ser câncer, mas eu já... Não vai ser, né? E aí trataram como inflamação, só que aí chegou uma hora que falou assim, olha, a inflamação não passou, tem que fazer uma biópsia. Aí eu fiz uma cirurgia para fazer essa biópsia. Aí foi considerado o linfoma, né? E como foi a pessoa, o médico? Foi médico ou médica que te deu essa informação? Como que foi essa experiência e na hora? Como que foi, Najma? Quando eu terminei a cirurgia, o médico que fez a cirurgia, ele falou, olha, fica tranquila, é um linfoma. Linfoma é tratado bem fácil, é tranquilo, você vai ficar bem logo. Aí me deu uma tranquilidade. Mas depois eu fiz o PET scan, que é um exame específico, e aí viu que já estava espalhado no corpo inteiro. Dentro dos ossos, no cérebro, na medula óssea. Então, já estava no último estágio. Chegaram nesse momento de dar alguma expectativa de vida? Algum tempo de vida? Falaram, olha, infelizmente... algumas pessoas falaram assim, olha, você não tem chance, mas também você pode morrer a qualquer momento, né? Porque a gente não sabe. Vai começar um tratamento, a gente não sabe como que vai ficar. E essa questão do tratamento foi um dos mais fortes que você teve, né? Sim. A médica falou que deveria tomar quimioterapia tanto na veia como oral, né? Nossa, 2. Não, eram 3, né? Na veia eram mais de 5, 6 tipos de medicações, né? Só para entender um pouco, são sessões, né? Que você tem várias... Eu fiz por 8 meses o tratamento. Uhum. Né? Por 8 meses o tratamento. Então, a quimioterapia ela foi muito, muito forte. Rígida com você. Muito forte. Nessa época, quando eu descobri e estava nessa situação, será que é câncer, não é? Eu chorava muito. Deus, me mostra o que está acontecendo, que dor é essa? E quando me falaram que era câncer e que já estava no corpo inteiro, aí eu desabei. Eu brinco que eu fiquei de mal com Deus, né? Eu falei, Deus, caramba, eu tô com uma filha, 17 anos, e agora com esse câncer no corpo inteiro, né? Então foi um susto muito grande. Eu falei com um amigo meu que é pastor, ele, Najma, fica tranquila, você vai ser uma jornada de fé, você vai contar o seu testemunho. Aí eu falei, pastor, você não está entendendo, você viu como está o exame? O exame já está tudo alastrado. Ele, Najma, não tem problema, você vai contar esse seu testemunho, vai ser uma jornada de fé. Então, eu fiquei 2 semanas desacreditada e chateada, né? Isso. Com Deus. Caramba, né? 39 anos com essa situação. Passaram-se 2 semanas, parece que eu não... Fiquei anestesiada, digamos assim. Sério, assim... Eu não fiquei com medo... Porque é muito difícil, né? Todo mundo fala, né, Najma? Coloca a sua fé. Mas diante de um desafio tão grande quanto esse, sabe, abala a gente em questão de fé e realidade. E ainda mais, como você disse, eu acredito que Deus até nos permite a gente questioná-lo, né? E é um momento assim, pô, Senhor, estou vivendo uma fase boa da minha vida, um excelente emprego, estou com a minha filha... adolescente, estava gozando de plena saúde, daqui a pouco tira o chão, e agora? Né? O que o senhor quer com isso? Né? Muito difícil, né, Najma? Eu acho, assim, são 2 situações, né? Quando a gente leva o susto, mas depois eu falei assim, não, eu preciso verificar o que eu posso fazer nessa situação difícil para eu poder sair dessa. Então, o que eu fui buscar? Alimentação, pesquisar, falar com os médicos, fazer exercício.
E eu já tinha, né? Já tinha uma unção de missionária. Eu já tinha passado por muitas situações difíceis na vida. Então, eu já estava acostumada a ter uma inteligência emocional de falar assim, não, eu não vou me abater e eu vou continuar. Porque eu já tinha esse treinamento, né? Esse preparo nas minhas emoções. Eu nunca fiquei, assim, muito tempo prostrada. Por mais difícil que fosse a situação. Eu desanimava por um período, mas eu sempre, não, peraí, o que eu posso fazer para poder mudar essa situação? Lógico, é uma situação de saúde, é totalmente diferente. Sim. Aí, para onde que eu vou nessa situação? Para Deus. Não tem outra forma de você lidar com uma situação de saúde grave, né, como essa. Tem algum momento que você lembra, assim, que... Porque no começo você falou que se decepcionou com ele, né? Depois Deus, você foi. Mas teve um momento que você conversou e falou com ele e mudou a chavinha de ser a pessoa que estava decepcionada para a pessoa que agora tinha fé? Eu acho que é a presença do Espírito Santo, né? Que nos consola, que nos dá paz, nos dá força. Porque, humanamente falando, não é uma situação que você batalha nessa parte de emoções Sim. da nossa carne. É uma parte espiritual mesmo. Através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, nos dá essa paz que excede todo o entendimento humano, que é o que diz na palavra, né? Que é essa paz que excede todo o entendimento humano, que foi o que aconteceu comigo. Que legal. Porque as pessoas olhavam, se desesperavam, e eu acabava fazendo a parte de consolar as pessoas. Consolar a minha família, consolar os amigos. Que legal. Mas eu ia perguntar o inverso, né? Se nessa época alguma pessoa te ajudou e na verdade foi ao contrário. Você foi ajudando as pessoas? Teve os dois. Teve as duas coisas. Tem alguma pessoa assim que você lembra que foi um diferencial de águas na tua vida? Olha, acho que se eu falar o nome de alguém vai ser complicado, porque eu tive muito apoio, né? De muitas amigas, de pessoas próximas, família, de pessoas da igreja. Eu tive muito apoio, né? Essa, não posso falar que não teve. E, assim, de igrejas locais que eu nem frequentava mais, né? Eu passava na rua, a pessoa, olha, estão orando por você em tal lugar, estão orando por você. Então, muitas pessoas oraram por mim. Só que, ao mesmo tempo, enquanto eu fazia meu tratamento, quando eu conversava com alguma outra mulher que estava passando pelo câncer, eu estava ali. Não desanima, vamos lá, faz isso, faz aquilo. Então, eu procurava fazer essa parte de ajudar as pessoas. Com certeza isso te fortalecia, né? Sim. Então, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, não é possível, você está com câncer no corpo inteiro. Teve uma amiga minha que me levou para quimioterapia uma vez, e ela saiu chorando. Acho que teve mais de uma, né? Que elas iam achando que iam dar força para mim, e elas saíam chorando. Ela falou assim, nossa, eu estou reclamando de uma situação tão pequena da minha vida e você está com câncer no corpo inteiro e você não está reclamando, né? E quanto tempo durou esse tratamento? 8 meses. E depois desses 8 meses já veio o diagnóstico, falou assim, você está curada? Como que foi essa... Nós falamos do tempo que você recebeu a notícia ruim, né? E agora nós queremos falar da notícia boa. Como o que acontece? Quando, depois de 3 meses do tratamento, já teve assim uma remissão... Uma melhora grande. Muito grande, né? Você olha um exame e olha o outro, você fala assim, nossa, reduziu bastante. Mas a gente não pode falar de cura total, porque é um tratamento que você tem que fazer todos um processo. No ano passado, em agosto, a minha médica olhou o exame e ela falou assim, nossa, Najmi, tá ótimo. Olha aí. Né? Ela falou assim, olha, tá ótimo, não precisa mais se preocupar, tá assim, excelente. Então, na teoria, eu tenho que esperar pelo menos até agosto desse ano para completar 5 anos. Que legal. Agora, Najmi, então quero te fazer um desafio. Tem uma câmera ali que você fala direto para as pessoas. É até difícil, mas assim, com certeza pode ser que tenha alguma mulher lá do outro lado que esteja passando o mesmo momento que você passou lá atrás. O que você gostaria de falar para ela agora? Fala ali para ela. Olha, realmente... situações na nossa vida são difíceis, às vezes, de suportar, mas não desanima,
independente se você é homem, mulher, se é uma situação de saúde ou se é uma situação que você olhe e fale assim, agora eu não consigo mais levantar daqui, não desanima, porque peça a ajuda de Deus. Deus, ele te dá essa força. Eu costumo falar muito de orar mais ação, né? Oração, porque quando você faz a sua parte, a gente faz a nossa parte. A gente, no meu caso, alimentação, exercício, consultas ou tratamento. A gente faz a nossa parte, mas não se esquece que existe um Deus que zela pela sua vida, né? Então, olhe para o céu, né? Olhe para o céu e peça a ajuda de Deus. Que com certeza nada que você acha hoje que é definitivo, que você não vai conseguir, nada é impossível. Você vai vencer. Não desanime. Isso aí. Ô, Nájima, então, que legal, né? Então, como eu disse, um dia você ia estar contando essa história e hoje você está aqui contando a história, mas agora eu quero ir além disso. Eu quero conhecer os sonhos da Nájima. Você tem alguns sonhos? Porque nesse momento, né, Nájima, quando a gente ouve uma notícia triste da perda de alguém ou de uma catástrofe, né? A gente passou pela pandemia agora, a esperança de muita gente terminou, né? Então, quando a gente recebe uma notícia difícil, a nossa esperança parece que... Após você ter vencido tudo isso, quais os sonhos da Nájima para hoje e para o futuro? O meu sonho é usar toda essa experiência de vida que eu tenho, tanto as boas como as ruins, para ajudar pessoas, né? Uhum. Fazer um trabalho voluntário, ajudar mulheres, ajudar pessoas a superação, né? Se superarem, né? Independente do motivo, né? Inclusive, você tem esse ministério aí de dança, né? Que é um grupo de dança que você... Faz tempo que a gente não dança, né? Ministério de Dança Hebraica. E a gente levava alegria, né? Para as pessoas através da dança. E esperança, né? Uhum. Eu acho que qualquer situação na vida, por mais que seja, a gente não pode deixar de lado a esperança, né? Legal, muito, muito bom. E se as pessoas quiserem... você palestra, você... conta essa história, você pode levar o livro lá? Posso sim, eu fico à disposição, é até um prazer, né, fazer isso depois de tudo que Deus fez na minha vida, né? Eu quero ajudar pessoas, porque eu sei que às vezes muitos olham e falam assim, a minha vida não vai sair daqui, né? Uhum. E a gente pode olhar para o céu, ter esperança, né? Não precisa empinar a pipa, né? Você pode simplesmente olhar para o céu e fazer uma oração e pedir para Deus, mas nada é impossível. Aí você não consegue... Eu ia até te provocar, né, no começo. Falar uma das poesias que você escrevia lá atrás, né? E também agora, não tem nenhuma lembrancinha assim do que você escreveu naquela pipa, Olha, não? Eu tenho uma caixa ali antiga, guardada, que eu anotava, fazia anotações. Pode ser que eu encontre alguma coisa lá. Nájima, é um prazer ter você aqui. A gente vem conversando já há algum tempo, né, Nájima? A sua história, a história do livro. Você até falou, nossa, Dê, tantas histórias que eu nem sei o que contar no livro, né? E no final você abordou algumas, deu uma pincelada em algumas situações da sua vida, né? Aquele desafio de você falar português só depois de 6 anos. E aí entendeu que a melhor parte seria contar essa sua experiência de cura. Porque, na verdade, foi um milagre, Nájima. Né? Porque quantas mulheres... Você tem percentuais de pessoas que passam pelo mesmo problema que você e, infelizmente, não vence isso? Não tenho percentual, mas, infelizmente, eu vejo que muita gente, né? Pelo menos do meu tratamento para cá, eu vi pelo menos umas 8 pessoas próximas a mim que não resistiram Infelizmente, né? Realmente, a nossa vida a gente não tem explicação, né? A gente não vai entender o porquê. Por que alguns ficam, alguns vão embora, né? Porque às vezes, mesmo você orando e pedindo para Deus, a pessoa não resiste, né? Então, realmente, eu posso considerar, foi um milagre na minha vida, né? que aconteceu. E acredito que você tem um grande propósito, né? E Deus tem um grande propósito na tua vida, né? Ai, espero
poder ajudar. Que assim seja, outras né? pessoas, né? Que assim seja. Verdade. Então, se você quiser deixar aí uma mensagem para a gente já tá finalizando nosso podcast aqui, quiser deixar uma mensagem de esperança, de fé. Eu acho que é isso. A gente tem que olhar para Deus, né? Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus é aquele que nos dá, né, a capacitação para a gente poder seguir. Ele deu a vida por nós. Então, quando nada estiver dando certo na sua vida, tiver tudo perdido, peça para Deus. Peça, e eu tenho certeza que Deus vai te dar uma direção. É isso aí. Obrigado, viu, Nath? Para mim, eu tenho um grande carinho por você. Você é uma pessoa que me inspira. Tenho orgulho de ser seu amigo. Conhecer essa sua história. Eu sempre falo para você, né? O que você puder falar, fale dessa história, porque ela é muito inspiradora. E eu quero te agradecer, então, Nath, por ter vindo aqui, contar um pouquinho, passar essa experiência para nós. E que Deus continue usando e abençoando a tua vida. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Te agradeço também. Você é uma pessoa inspiradora. Através de você, muitas pessoas puderam escrever esse livro, né? Uhum. Através do seu convite. Então, continue. Um dia recentemente nós conversamos sobre isso, né? Eu acredito que nós temos que ser instrumentos. Sim. E o instrumento, ele é usado naquele momento necessário. Não é todo momento que ele é usado. Então, que a gente possa ser esse instrumento. É verdade. E que Deus possa abençoar e usar nossas vidas. É verdade. Tá bom? Tá certo. Deus abençoe. Obrigada. Pessoal, o fim de mais aqui um podcast Inspiração. Hoje tivemos Nadjmi Zebian. Eu não falo o nome dela o segundo, porque... Como que é, Nadjmi? Lubnania. Lubnania. Bom, então, pessoal, agradecer o carinho e o apoio que vocês têm nos dado. Então, compartilhe, se inscreva e curte. E até o próximo. Até mais.